Se pressupõe que um homem que se auto-identifica como marxista tenha lido pelo menos Marx. E se leu Marx, deve ter lido alguma coisa a mais. É um médico, se formou em medicina. Bom, agora, em Ribeirão Preto não fez coisa alguma a não ser conestar e se comprometer com irregularidade. Os telespectadores já devem ter visto que ele foi 3 vezes à Câmara em depoimentos inócuos, inúteis, inoperantes, desnecessários, porque ele não tocou nos pontos principais. O que é que ele quer? Não ir à CPI. Porque nas CPIs, embora todo mundo esteja mentindo nas CPIs, o que se mente nas CPIs é uma coisa inacreditável, realmente. Mas ele não pode mentir a perguntas objetivas. Se ele vier aqui a esse programa responder a perguntas diretas, assim, você vai perguntar a ele: ministro, o senhor sabia das irregularidades de Ribeirão Preto? Sabia que o seu secretário particular era o homem que apanhava o dinheiro? Não sabia de nada. Você vai dizer: mas, ministro, a opinião pública, os telespectadores não são tolos. Eles estão acompanhando tudo. O presidente diz que não lê jornal nem vê televisão. Mas o público, todos eles vê, da classe A, B, C e D, lê jornal, diversos jornais, vê televisão, diversos canais, ouve rádio, diversos canais, então sabe de tudo, realmente. Interpretando a palavra do jornalista Hélio Fernandes, além de nós estarmos com um presidente que ignora o que acontece, teríamos também, então, um ministro da Fazenda não tão talhado para o cargo, já que é um médico sanitarista. E eu perguntaria ao jornalista e empresário Hélio Fernandes, se o senhor tivesse que, na sua empresa, escolher um gerente administrativo financeiro entre muitos candidatos graduados e não graduados, o senhor não entregaria o cargo ao ex-líder sindical e hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Não, nem a ele, nem ao Palocci e ao Meirelles, muito menos. Né? O Meirelles está sendo acusado de sonegação de impostos, desvio de dinheiro, envio para o exterior, para paraísos fiscais de quantias fabulosas. O Palocci, só para fazer um retrato dele simplíssimo, ele pagou nos 3 anos em que o Lula está no governo, ele ministro da Fazenda desde o 1º de janeiro de 2003. Pagou, o governo Lula, com ele de ministro da Fazenda, e ele diz que não abre mão disso, pagou em 2003 140 bilhões de reais de juros da dívida interna. Em 2004, pagou 155 bilhões de juros dessa mesma dívida. E em 2005, até agora, 180 bilhões de reais de juros. Então, vamos somar 140 com 155, 295, com mais 180, 375, 475 bilhões. Agora, veja você o seguinte, vejam os telespectadores, 475 bilhões de reais investidos em infraestrutura. Que maravilha seria este país, em rodovias, em ferrovias, hidrovias. O Brasil é um país de mares e rios, grandes rios navegáveis. Só um exemplo, um caminhão que vá de Brasília a Manaus, de São Paulo a Manaus, ou do Rio a Manaus, leva 12 dias. Trafega pelas estradas, gasta combustível, gasta tudo. Bom, se fosse por ferrovia, levaria 3 dias. Se fosse por hidrovia, aquelas barcaças que tem no mundo todo, que levam 300 pessoas, 100 caminhões, levaria 1 dia e meio e ainda podia levar 200 passageiros. E não desgastaria coisa alguma, porque o mar, enquanto as estradas vão sendo depreciadas, porque inclusive não se fiscaliza, caminhões que têm um eixo para transportar, digamos, 1 tonelada, levam 4, 5, e não há estrada que resista, evidentemente. E o mar, a barcaça vai pelo mar, e o mar não fica desgastado de maneira alguma, ela passa e o mar continua, quer dizer, então, 475 bilhões investidos, como está fazendo a Índia, como está fazendo a China, com um regime misto, não interessa. O importante é investir realmente. Então, o presidente todo dia diz: o meu governo é o maior do mundo, fizemos isso, fizemos aquilo, tudo mais. Bom, não fizeram coisa alguma, realmente. Eu até peço licença para perguntar mais uma vez ao jornalista, com relação a esses juros,
não seria que o governo Fernando Henrique teria, ao longo dos 2 mandatos, pagos em juros 480 bilhões de reais, e o Lula, nos 3 anos e meio, 298 bilhões de reais, o que já é uma fortuna incalculável. E o que prova que o Lula, nesses 2 anos e meio, já quase que atingiu o patamar atingido pelo antigo governante em 8 anos. O que não justifica, como disse o jornalista, o importante seria que esse dinheiro ficasse no país e servisse para o quê? Enfrentar-se à miséria, eliminar-se parte da pobreza e dotá-lo de infraestrutura que não existe. Sim, mas aí não se pode acusar o Lula defendendo o Fernando Henrique. O Fernando Henrique chegou a pagar 44% de juros ao ano. Quando houve a crise de 20 de janeiro de 1999, primeiro mês do segundo mandato, quando caiu o Gustavo Franco, quando veio lá o Armínio Fraga, veio lá, que era sócio do Jorge Soros, um dos maiores bandidos e banqueiros do mundo, né, controla quase que o mundo inteiro. Quando houve a crise de 20 de janeiro de 1999, os juros estavam em 44%. E aí era uma loucura, porque qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa que comprasse, digamos, 1 milhão de títulos do governo, em 2 anos recuperava tudo. Agora, além do mais, o fato do governo, primeiro o Fernando Henrique assumiu em 1º de janeiro de 1995 e a dívida interna era de 61 bilhões. Bom, ele foi crescendo, os juros chegaram a 44%, que quando ele deixou passou o cargo em 1º de janeiro de 2003 ao Lula, a dívida interna era de 820 bilhões de reais, quase 1 trilhão. O Lula, evidentemente, eu não quero desculpar o Lula em defender o Lula, mas também não posso deixar que se inocente o Fernando Henrique, que não, o presidente, o Mangabeira Unger, disse que o Lula é o presidente mais corrupto de toda a história brasileira. Não se pode comparar coisas semelhantes, mas se pudesse escolher o presidente mais corrupto de toda a história da República Brasileira, eu acho que o prêmio Nobel iria para o Fernando Henrique, sem dúvida alguma. Inclusive porque ele doou uma parte enorme do patrimônio nacional. Ele doou todas as empresas de serviço, daquelas que o povo, a classe média, a elite, todos precisam, quer telefone, luz, energia, tudo. Ele fez contratos com reajuste de tarifas muito acima da inflação. A Light, por exemplo, que era uma empresa nacional, ele dizia, não, é uma empresa nacional, então vendeu para uma estatal da França, que é a Electricité de France, quer dizer, então, e com um contrato de reajuste muito mais alto. Então, todos pagam por isso. O Fernando Henrique, toda vez que ia doar, quando ele dizia privatizar uma empresa, ele ia para a televisão e dizia, nós temos que privatizar essa empresa para poder pagar os juros da dívida interna. Bom, ele doava essa empresa com financiamento do BNDES, ninguém vinha para aqui com dinheiro e, além do mais, a dívida ia crescendo. Então, o que é que ele fazia do dinheiro? E tem mais outro aspecto que rapidamente temos que ressalvar. Os títulos públicos, é evidente que todo mundo quer comprar, porque o governo é sempre um bom pagador, porque eles têm pânico da palavra moratória. Eu não defendo a moratória, mas eu defendo uma renegociação da dívida interna e da dívida externa. Quer dizer, então, os bancos não têm menor interesse em emprestar ao telespectador, seja ele da classe que ele for, com garantias que tiver, porque ele empresta ao governo a 18% e aí, evidentemente, não vai emprestar mais ninguém. Jornalista Hélio Fernandes, o nosso tempo se esgotou e nós não podemos, em hipótese alguma, perder a oportunidade de continuar este diálogo. Por essa razão, pergunto se o jornalista poderia comparecer também no próximo sábado especial para encerrarmos grandes temas, grandes discussões que não podem ficar em aberto. E se tratando de esclarecimento da opinião pública, eu estou à disposição para responder a qualquer pergunta, em qualquer sábado, especial ou não.